Olá, eu sou MD e você está no canal Logos Divino. E o assunto de hoje será sobre a discussão que há acerca da validade, né, lógica e ontológica dos axiomas lógicos, né, como o de não contradição, identidade e de ser excluído. Então é esse o mal pro em lógicas tal qual a paraconsistente, né, como a não reflexiva do Newton da Costa, intencionista e enfim, e física, né, quântica, lógica quântica, a negação, né, dos princípios fundamentais aristotélicos. Na quântica, a negação do princípio de identidade, né, na intuicionista, a negação, né, da universalidade do princípio de ser excluído. E a não reflexiva, Newton da Costa, de não contradição. Todas essas lógicas são chamadas lógicas não clássicas. O problema é que várias pessoas, a partir disso, querem inferir uma invalidação da universalidade ontológica desses princípios, né? E a partir disso inferir outros absurdos. E é isso que eu vou procurar desmentir e refutar nesse vídeo. A primeira objeção é a superposição quântica. Ora, o que diz basicamente a superposição quântica? É que uma partícula, ela pode estar em estado de partícula e de onda ao mesmo tempo. Mas com base em que se diz isso? Porque, assim, não temos como observar isso daí, até porque a mente humana não pode conceber isso. Além do mais, além de não poder conceber, não temos realmente capacidade de ver isso daí. Então, se infere isso daí com base em causalidade. Fizeram um experimento, né, de um canhão de partículas, onde ela passava por dois espaços, né? Uma mesma partícula teria passado por dois espaços diferentes e teria, tipo, se comportado, eles teriam medido, e teria se comportado como partícula e onda ao mesmo tempo. O problema é que inferir que a partícula ser tanto partícula quanto onda ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto exato, com base em causalidade, né? Um raciocínio queer, né? Deduzindo a causa pelo efeito, é de fato muito complicado fazer. É uma afirmação muito difícil de se fazer. Por causa que os meios, né, de fazer a análise exata é muito complicado. Veja bem, seria possível, por exemplo, que num tempo muito rápido essa partícula ela se transformasse em onda e se comportasse como onda e ela se transformasse também em partícula em um tempo diferente e ela se comportasse como partícula, ou até que ela transicionasse entre os dois estados de forma tão rápida que dá a parecer que ela está se comportando tanto como partícula, tanto como onda. Isso numa velocidade muito rápida. Então é de fato difícil dizer que
ela está se comportando como onda e partícula ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Além disso, poderia até ser simultaneamente, porém, a matéria, né, da partícula, ela pode, de alguma forma, da qual não sabemos exatamente, mas ela pode, de alguma forma, se comportar como partícula por um lado e como onda por outro lado, tá certo? Mas aí não vai ser sobre o mesmo aspecto, vai ser sobre aspectos diferentes simultaneamente. Uma mesma partícula simultaneamente se comporta de duas formas diferentes sob aspectos diferentes. E tipo, não há como ter certeza absoluta, por exemplo, que não é o caso. Pode ser muito bem o caso que de alguma forma se comporta de duas formas diferentes, ou poder-se dizer que é isso, e na verdade nós não sabemos muito bem como isso se dá. Além disso, quando analisamos mais fundamentalmente, a identidade de partícula continua sendo partícula e a identidade de onda continua sendo a mesma identidade de onda e elas não se confundem. Portanto, ele continua, quando analisamos mais fundamentalmente, isso nem essa crítica nem bate nisso, até porque ela se sustenta nisso, por causa que se eles se confundissem, né, e se partícula não continuasse sendo partícula e onda continuasse sendo onda, nem faria sentido dizer que algo, né, que um ente, ele é partícula e onda ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, e que isso de alguma forma interferiria, né, na identidade dele e, e que feriria, por exemplo, o princípio da não contradição ou o princípio da identidade. Isso num sentido mais amplo, né? Tipo, da identidade daquele ente, né? No sentido que o ente, ele poderia assumir identidades contraditórias, mas não que a identidade em si ela seria contraditória. Por exemplo, porém, um físico e matemático austríaco chamado Wolfgang Smith, ele se aprofundou nesse tema, publicou um livro chamado Enigma Quântico e ele disserta sobre o tema dizendo o seguinte: ele usa os princípios de ato e potência aristotélicos e diz que essa partícula, ou vamos dizer assim, esse ente físico, vamos chamar de ente físico, ele é potencialmente tanto partícula quanto onda. E que, portanto, por ser tanto partícula quanto onda, potencialmente, ele pode se comportar tanto quanto um, tanto quanto o outro. Porém, ele só se comporta e só vira efetivamente partícula ou onda de acordo com a potência atualizada. Portanto, um ente externo ele pode atualizar uma potência dele enquanto partícula e ele vai ser partícula, ou pode atualizar a potência dele enquanto onda e ele vai ser uma onda. Portanto não vai ser. Isso não fere o princípio da não contradição ou o princípio de identidade. Então toda a
a lógica e metafísica aristotélica, né? Ela continua intacta, tá? Os princípios eles continuam intactos e isso não fere de forma alguma a universalidade. Para uma prova, uma demonstração, né, da não universalidade desses princípios, isso não é o suficiente. Também há quem usa o paradoxo do mentiroso e o paradoxo do Pinóquio para tentar refutar, né, a universalidade do princípio do terceiro excluído. Então ele diz assim, ó, se um paradoxo, se um mentiroso, né, ele diz que está mentindo, quer dizer que se ele estiver mentindo realmente, então quer dizer que está falando a verdade. Se ele estiver falando a verdade, quer dizer que está mentindo. De modo semelhante, se o Pinóquio disser que o nariz dele vai crescer, e se realmente crescer, vai ser mentira, ou vai ser verdade. E isso faria com que o nariz dele não crescesse, né? Mas, se ele não cresce, então quer dizer que é mentira. Então, aí sim o nariz cresce. Mas aí, é de novo, virar verdade, aí não deveria crescer. Portanto, assim cria-se uma espécie de paradoxo, né? Ou pelo menos um aparente paradoxo. Primeiro, sobre o paradoxo do mentiroso, quando ele diz eu menti, ora, para ele mentir, ele tem que mentir sobre algo. O que basicamente é mentir? É você falar sobre uma coisa que não é factual, ou então falar que tipo algo é factual sem ser factual, ou que não é factual sendo factual. Você sempre tem que se referir a alguma coisa. Quando ele diz eu menti, ele não está falando sobre algo do qual ele mentiu. Logo, a afirmação nem faz sentido. Então, tipo, não tem como dizer que é mentira ou é verdade que ele mentiu. Mas que para ele a afirmação eu menti tem que se referir a algo. Eu menti sobre algo. Portanto, é um falso paradoxo. E sobre o paradoxo do Pinóquio, é o seguinte. Meu nariz vai crescer? Ora, primeiro, em algum momento, assim, no futuro, se ele fosse crescer realmente, então seria verdade que o nariz dele ia crescer em algum momento do futuro, realmente, e portanto o nariz dele não cresceria naquele momento, mas cresceria depois. E se por acaso ele não crescesse no futuro, o que é que aconteceria? Então, se realmente, de fato, seria uma... Assim, eu estaria contando uma falsidade. Eu estou nem propondo vamos dizer, uma solução para esse paradoxo de forma mais psicologista, vamos dizer assim. Mas, então, eu estaria contando uma falsidade e aí, naquele futuro determinado, o nariz, que ele não cresceria, portanto, eu estaria contando falsidade e o nariz dele cresce, então. Então, a partir daí, o que acontece? Ele contou uma mentira, né? Assim, ele contou uma falsidade. Eu vou dizer mentira, assim, excluindo o fator psicológico daqui. Então, ele contou uma mentira. E por que ele contou uma mentira? O nariz dele cresceu. Por quê? Porque no futuro, assim, na primeira linha, assim, de tempo, o nariz dele não ia crescer. E aí, a partir do momento que ele disse que iria crescer e não cresceria, a proposição de que o nariz dele iria crescer, se referindo à primeira, vamos dizer assim, linha temporal, é mentira. Porém,
A partir do momento em que ele cresce por ser uma mentira, cria-se uma segunda linha temporal, do qual aí sim passa a ser verdade, mas inicialmente era uma mentira. Portanto, não, ainda continua sendo um sistema de sim ou não, ou cresce ou não cresce, e não há tipo assim um meio termo. Isso daí também não vai gerar uma contradição entre sim ou não, se não vai gerar uma contradição, se sim vai gerar uma contradição. Não, nem no paradoxo do mentiroso, nem no paradoxo de Pinóquio. Isso só revela que, na verdade, essas lógicas, elas são úteis, tá certo? Elas são úteis e têm propósitos, principalmente epistemológicos, né? Para contornar problemas. Mas isso não significa que, de fato, o princípio do terceiro excluído, da não contradição, ou da identidade, eles não possuem uma validade universal, ontológica. Então, é esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Dê um like, uma força, comentem, compartilhem e até mais.